Retornamos. Bem, e agora? Como é que é o nome desse animal? Bom, nós estávamos falando em extinção, né? Esse é o jacaré do papo amarelo. Mas o nome dele, ele tem algum nome específico? Tem um nome, é o Zika. Aliás, ele tem um codinome. Tem, é o Zika. Zika? Olha a gente sabe que jacaré, na história de quadrinho, dava o nome de Zeca. Então esse a gente resolveu dar o nome de Zika. Eu posso segurar? Por favor, desembargador. Vamos ver. Com o maior prazer. Segura isso, o corpo. Ah, sim, aqui, né? A base da cauda. Mas como é gelado, hein? Ele é gelado. Os répteis não conseguem controlar a temperatura do corpo, né? Ô, Eles Zika, dependem do sol para se esquentar. Como hoje está um dia relativamente um pouco frio e ele veio num pote, a gente traz com água para poder manter uma temperatura, ele está um pouquinho fresco, um pouquinho gelado. Então a minha observação é pertinente. É pertinente. Tá bom. Então, por favor, desenvolva então. Vamos lá. A sua... Bom, esse jacaré, que é o jacaré do papo amarelo, ele hoje, infelizmente, é considerado dos grupos dos jacarés que a gente tem no Brasil, o que está em maior risco de extinção. Nós acabamos de falar, né, desembargador, a respeito da área de Restinga e de Manguezal. Claro. O jacaré do papo amarelo ele é de uma região de Mata Atlântica, da região de Restinga. Ele se alimenta de peixes de lagoas de água salobra, que são águas que misturam água do mar com água do rio, onde tem grande quantidade de peixes vindos do rio e peixes vindo do mar. Essas lagoas foram todas aterradas para as construções de condomínios e cidades e estradas. Por conta disso, pela falta do hábitat natural, esse jacaré se encontra em risco de extinção. Meu Deus. É um animal que pode chegar até uns 3,5 metros. É isso que eu ia fazer a pergunta. Ele atualmente tem quantos anos? Ele está com uns 4, 5 anos, mas ele tem uma curiosidade, desembargador. Esse jacaré, ele foi adquirido de um criadouro comercial legalizado pelo IBAMA. Esse criadouro, ele vende a carne e o couro. 80% da produção é exportada. Por esse motivo dele ser um jacaré anão, ele não teria vida, ele seria abatido. Pois o criadouro precisa de um jacaré que dê carne e couro. Então nós conseguimos comprá-lo, adquiri-lo para projeto de educação ambiental. Que pecado. A gente salvou a vida dele aí e tem salvado os locais onde ele vive, passando essa informação sobre preservação. Sim, porque ele é um componente da natureza. Sem dúvida nenhuma. E legal lembrar, doutor, que o jacaré do papo amarelo, ele come também caramujo, que provoca a doença da esquistostomose. Então, além de ele servir como base de controlador de pragas e doenças, ele ainda serve para o embelezamento natural de qualquer lagoa, né? Bem, eu gostaria agora que você comentasse sobre a garantia da recuperação da fauna em extinção. Então, quais as medidas que têm sido ou podem ser tomadas pelas autoridades constituídas? Além das leis que impedem o tráfico de animais silvestres, a gente sabe que o tráfico de animal silvestre ele é o terceiro maior tráfico do mundo, perde só para droga e arma. E se a gente imaginar que a pirataria movimenta milhões, bilhões, o senhor imagina quanto que produz aí o tráfico, gera de riqueza para essa parte tão negativa que é a destruição das nossas florestas de fauna. Existem várias instituições e ONGs que trabalham em parceria com essas leis e com o governo do estado, muitos projetos voltados para a recuperação de alguns tipos de floresta ou de alguns tipos de animais. Você tem outro animal para mostrar aqui para o telespectador? Eu tenho um outro animal que ele é de Mata Atlântica, e só lembrando para quem está em casa, a Mata Atlântica, que vai do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, a Mata Atlântica banha o Oceano Atlântico todo, ela tinha 100% da sua área original, foi reduzida a exatamente 7%. Então, você imaginar uma mão cheia, já cortaram isso, e a ponta do meu dedo. Isso é o que sobrou de Mata Atlântica. Meu Deus. Então, se a gente imaginar que esses projetos hoje, que vem trabalhando com recuperação e recomposição da Mata Atlântica, principalmente no estado de São Paulo, a gente teve uma recuperação de 2008 para 2013 de 8% para 11%, graças a esses projetos. O telespectador, enfim, a sociedade, ela não tem conhecimento dessas peculiaridades. Não, eu trouxe um bicho para falar de Mata Atlântica. Por favor. Esse bicho, ele vive no alto da floresta, a gente chama de animal arborícola, vive em árvores. E é o campeão em tamanho dos lagartos no Brasil. Esse é um lagarto? Esse é um lagarto iguana.
Iguana. Ele pode chegar a 1,80 m de comprimento, é um animal herbívoro, então ele vai se alimentar de folha, flor e fruta e vive no topo das árvores. A cor dele é própria, então ela coincide com a Mata Atlântica, vamos dizer assim. E legal a sua pergunta, doutor, porque na verdade a iguana ele consegue trocar de tons de verde. Não diga. Nós não temos camaleões, aqueles que trocam de vermelho para amarelo, de amarelo para azul, de azul para preto. O nosso troca de tom de verde. Então, se ele está com calor, fica verde claro. Se ele está com frio e precisa se esquentar, ele fica verde escuro. Agora, que cor ele está? Agora ele está um verde nem tão claro nem tão escuro. É claro que a luz vai começar a interferir um pouco e ele vai começar a mudar, mas é um tom muito sutil, demora pra gente perceber, ele teria que ficar exposto. Mas ele está com calor, está com frio? Não, agora ele está mediano, não está Sim. nem com frio nem com calor. Muito a bem. temperatura dele continua um pouco gelada, mas não está tão frio. E o codinome dele, o nome, qual é? Essa é a Aninha, uma fêmea. Aninha. Aninha. Oh, Aninha. Lembrando Como que pode chegar a 1,80 m e mais, uma curiosidade. Os machos, em época de acasalamento, eles ficam com a metade do corpo laranja e a outra metade verde. E para você diferenciar o macho, desembargador, é uma curiosidade bacana. O macho tem um papo maior. Então, nessa espécie, o macho mais papudo é o que consegue a melhor fêmea. Ah, muito Parece bem. um pouco com a gente, né? Parece um pouco com a gente. Aquele que desenvolve o melhor papo, Consegue ele a maior consegue fêmea. a melhor, maior e a maior. e a melhor. Isso, a maior fêmea garante maior número de ovos, então maior número de descendentes. Quer dizer que a natureza é sábia, né? Sabe, e tem uma curiosidade, outra que eu não posso deixar de passar. O rabo da iguana é o seu principal órgão de defesa. Então, quando ela se sente ameaçada, ela dá uma chicotada. Só que tem uma coisa muito bacana. A iguana é da família dos lagartos, assim como as lagartixas. A lagartixa é um lagarto que sobe em parede, em tronco, em árvore. A lagartixa, quando está em perigo, o que ela faz, doutor? O senhor lembra? Ela quebra o rabo. Quebra, Então a iguana faz a mesma coisa. Quando ela está em perigo, o rabo ela quebra ao meio, o rabo fica pulando no chão, o predador olha o rabo, olha a iguana. Olha o rabo, olha a iguana. Come o rabo. É esse o tempo que ela tem para fugir e depois nasce um novo rabo. Não diga. Curioso. Então é um instrumento de defesa É um instrumento de defesa, exatamente. Incrível, né? Muito bem. Eu vou passar agora para uma outra pergunta. Eu gostaria então que você me respondesse a respeito do tráfico de animais. Quanto ao tráfico de animais, sabemos que ele é prejudicial a diversas espécies. Que ações efetivas são tomadas pelas autoridades para coibi-lo? Hoje quem fiscaliza o tráfico de animal silvestre é a Polícia Ambiental junto ao IBAMA. O IBAMA hoje tem o Instituto Chico Mendes, que é quem cuida praticamente da fauna. A fiscalização não é muito efetiva em alguns lugares. É claro que nos grandes centros urbanos a gente tem uma fiscalização maior. Mas a gente sabe também que em grandes lugares, como na Amazônia, muitos animais são caçados como fonte de alimento. A gente sabe sim que os indígenas têm a permissão de caça, mas muitos açougues clandestinos na região amazônica, principalmente, vendem carne de caça. Açougues clandestinos? Açougues clandestinos, próprios de carnes de caça. Jacaré, paca, cutia, macaco. A gente tem um estudo aí que, em média, contando com os indígenas e com os não indígenas, os ribeirinhos, é morto por ano cerca de 2 milhões de primatas, 2 milhões de macacos por ano. Meu Deus. Como fonte de alimento. Mas tem mais informação. É uma cobra que ela, na verdade, não é uma cobra brasileira. É uma cobra norte-americana. Essa cobra, na verdade, ela é chamada de King Snake. Se a gente traduzir para o Brasil, aí o nome vira cobra-rei, porque ela se alimenta de outras cobras, principalmente de cobras venenosas. Essa cobra não tem veneno. E o que a gente pode falar dela linkando com o tráfico, né? Esses animais são trazidos de fora do país de forma ilegal, assim como os nossos animais são levados de fora do nosso país para o mundo inteiro. É importante ressaltar que a cada um animal que chega na sua casa ilegal, 10 morreram no caminho. A cada um animal, 10 morreram no caminho. Então o tráfico é cruel. Para transportar um animal desse, muitas vezes ele é levado em caixa plástica, em cano PVC, no corpo, enrolado em meia calça, em pastas, em malas, em meias. Então, infelizmente, para você ter esse animal ilegal dentro de casa, muitos morreram.
E é importante ressaltar que o tráfico de animal silvestre é um crime inafiançável de 4 a 12 anos de cadeia. É verdade. Porém, desembargador, a gente sabe que é um crime de pouco potencial ofensivo. Então, as pessoas que são cometidas, que são pegas traficando, elas infelizmente têm penas muito brandas. Então, elas pagam serviço para a comunidade. Ou cesta básica. Cesta básica. E, infelizmente, dessa forma, a gente não consegue coibir o tráfico. Lamentavelmente é isso. Eu acho que, nesse caso, a lei deveria se preocupar um pouco mais. Aliás, aqueles que fazem as leis, que é o legislativo, deveriam se preocupar um pouco mais para proteger, não é, as espécies que, afinal de contas, estão em extinção. A gente tem que... Isso. Mas você manuseia de uma forma tão... Sim. Como eu comentei natural. no início, esses animais estão com a gente desde filhote, né? São animais legalizados. Você então estão acostumados. Você já recebeu uma picada de cobra, não? Não, a gente costuma falar assim, que cobra que pica é a cobra que tem veneno. Cobra que não tem veneno morde. Ela não morde. Então essa cobra está super tranquila porque está com a gente desde filhote. Eu estou vendo que você tem uma intimidade tão grande com ela, olha aí. Ela fica super tranquila. E ela parece que ela gosta de você, ela é fêmea? É uma fêmea, chama Fraia. Como? Fraia. 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 É você mesmo quem coloca os nomes? A gente coloca. A gente tem uma equipe de biólogos e veterinários e trabalha também com educador. Então a gente, quando vê a carinha do bicho, a gente já sabe mais ou menos que nome vai dar. Muito bem. E me diga, qual outra peculiaridade dessas cobras todas que você pode nos informar? Não, o que é legal... Peculiaridade eu quero saber no sentido, qual aquela que nós temos que temer mais, não é? Nós, como naturalmente afastados do seu ambiente de trabalho. É legal ressaltar o seguinte, nenhuma cobra corre atrás de gente. As cobras só estão invadindo o nosso território, nosso espaço urbano ou rural, por conta do desmatamento e da destruição do ambiente onde elas vivem, porque não tem mais alimento, não tem mais sua caça. O que a gente costuma falar é que sempre que você vai andar numa área natural, num ambiente de floresta, ou num sítio, ou numa fazenda, você andar de forma adequada, que é o quê? Utilizar uma bota, uma calça, sempre andar com um mateiro, com uma pessoa que conhece a região e prestando atenção. Uma cobra adulta, venenosa, com 1 metro, é uma cobra significativamente grande. A cobra dá o bote 1/3 o tamanho do seu corpo. Então uma cobra de 1 metro vai dar um bote de 33 centímetros. É um bote muito pequeno. Então o que a gente pede para as pessoas que andam nesses locais andarem com atenção. Sim, com botas, né? Com bota, protegidos com calça. Com botas, né? Sempre com uma pessoa que conhece a região andando à frente para olhar a trilha, abrir o espaço, ver se não tem nenhum bicho na trilha. Sempre com muita atenção. E essas aí são da mesma cor ou são de cores diferentes? Não. A King Snake, que é essa cobra da América do Norte, ela é dessa cor, preta e branca. Mas nós temos uma cobra muito parecida no Brasil, que é a coral verdadeira, que ela tem preto, branco e vermelho. É um veneno extremamente forte. É uma tricolor. E o veneno é extremamente forte, potente, causa morte. A gente tem alguns tipos de veneno. O veneno que mexe com o sistema nervoso, então a pessoa urina sangue, dá hemorragia, ela defeca e sai sangue pelo ouvido, pelo olho, que mexe com o sistema nervoso. E a gente tem as cobras com um veneno que a gente chama de proteolítico, aquele veneno que dissolve, que apodrece a carne. Você já presenciou um fato como esse? Não, não, graças a Deus não. Graças a Deus a gente nunca teve esse problema, mas infelizmente existe ocorrência em áreas rurais e a gente tem o Instituto Butantan, que é prova de que existem, infelizmente, essas ocorrências de pessoas que são picadas por cobra. Muito bem. Agora eu vou fazer uma outra pergunta, porque eu acho que nós temos que prosseguir, se você quiser. Vou guardar ela. O senhor quer passar a mão? Quero sim, por que não? É uma nova experiência para mim. Isso. Nossa, que delícia. Eu vou colocar ela aqui no seu braço, preciso segurar sozinho. Mas ela está querendo fugir das minhas mãos. Não, na verdade, é que a gente já tem um manejo melhor e ela fica mais confortável. Nossa, mas ela vai passear um pouquinho. Que maravilha, olha aí. Que coisa. Ela gostou do meu iPad. A sensação é boa, né? A gente tem a impressão de que ela é melequenta, gosmenta, mas é super seca. A sensação é estranha e deliciosa. Eu coloco estranha e deliciosa porque a partir do momento que você toca, não é? No corpo, porque isso aqui é o corpo da cobra, você percebe que ela não tem reação e é uma satisfação muito grande para a gente. É diferente. Eu estou sentindo o pulsar dela, o coração dela onde fica.
O coração, na verdade, são duas partes, né? Ele tem uma parte... Mas eu estou sentindo pulsar aqui. Ele tem... É porque os vasos sanguíneos passam por todo o corpo. Uhum. É uma estrutura menor de um lado e um filamento bem maior, que é o outro lado onde está o coração. Muito bem. Eu estou adorando a sua presença aqui no programa Direito e Justiça em Foco. Mas estou adorando mesmo. Então eu gostaria de fazer uma pergunta a você, que naturalmente ainda se refere à extinção. Qual o animal mais afetado pelo tráfico? São dois. É o papagaio. Todo mundo quer ter um papagaio em casa, mas muitas vezes eles não sabem a alimentação adequada, o cuidado adequado para esses animais. Então muita gente acaba alimentando o papagaio com girassol, o que não se dá para papagaio, é um petisco. Muita gente alimenta só com girassol, além de dar café, de dar pão, de dar macarrão, que não é o alimento adequado, sem dúvida nenhuma. E o jabuti. O jabuti tem-se aí o dito popular, a lenda, de que ele cura bronquite e asma, que coloca-se debaixo da cama da criança para evitar a doença. Isso é bobeira, é mentira, a gente sabe que isso não é provado cientificamente. E mais, esse animal depende do sol para sobreviver. As pessoas acabam colocando ele dentro de uma caixa, debaixo da cama, no escuro. Então, infelizmente, os dois animais mais traficados hoje é o papagaio e o jabuti. Caro Diego, é uma informação para o telespectador. Você acha necessário consultar algum biólogo para aqueles que mantêm em suas residências animais como esses, papagaio, etc. Há possibilidade disso? Há possibilidade. A gente tem que trabalhar em conjunto com duas profissões aí, o biólogo e o veterinário. O biólogo para informar quais são as condições de saúde e alimentação necessária. E o veterinário para qualquer tipo de doença ou qualquer tipo de anomalia que você venha perceber no seu animal. A gente tem que lembrar que os animais silvestres, eles na natureza, eles incubam a doença. Se eles se mostram doentes na natureza, eles facilmente vão ser predados. Então, se um animal na sua casa der sinal de alguma doença, significa que ele está em risco de morte iminente. Corra para um veterinário, principalmente para animais silvestres. Existem veterinários que trabalham com cães e gatos e veterinários que trabalham especificamente com animais silvestres. Muito bem. Queria que você então prosseguisse me informando e informando também ao telespectador se mico-leão dourado e arara azul estão ameaçadas de extinção e mais. Podemos ter esperança de que um dia essas espécies deixem de ser ameaçadas? Muito boa pergunta. Ótimo. O mico-leão dourado e a arara azul, ela passou por um grande problema de risco de extinção. Existem dois grandes projetos. O projeto Mico-leão dourado, que fica no Rio de Janeiro, na Serra das Antas. A população de mico-leão dourado está restabelecida e não corre mais risco de extinção, graças a principalmente um projeto de educação ambiental com os moradores da região. E o projeto Arara Azul segue no mesmo papel. No Pantanal, a Arara Azul, com o projeto Arara Azul, vem conseguindo permanecer com que essa espécie continue viva e saindo do risco de extinção e estando hoje em risco moderado de extinção. Bem, então quer dizer que o IBAMA se preocupa com a extinção desses animais, Sim, né? o IBAMA auxilia projetos particulares, que no caso é o projeto Mico-leão dourado e o projeto Arara Azul, dando suporte técnico para que esses projetos sejam desenvolvidos. Não é o IBAMA quem desenvolve, sim projetos ligados Sim. ao IBAMA. Muito bem. Bem, Diego, eu gostei muito da sua apresentação nesse programa Direito e Justiça em Foco, porque faz parte também, Direito e Justiça em Foco. Então faz parte do tema que nós abordamos. E eu gostaria, então, como eu estou terminando, preciso encerrar o programa, lamentavelmente, porque quando a gente encontra pessoas assim como você que vêm nos auxiliar para demonstrar esse interesse à sociedade, nós temos que aproveitar no máximo. Então eu peço a você, por gentileza, suas considerações finais. Desembargador, eu fiquei extremamente contente, é um prazer poder falar do que eu gosto, do que eu sei fazer. Eu, como biólogo e educador ambiental, sei que esse é o meu papel, transmitir uma informação educativa, não só para crianças, para jovens, mas também para adultos. Espero que você em casa aí tenha
tenha sentido um pouco da importância da preservação ambiental, vocês podem entrar em contato com a gente. SOS Ambiental é o nome da nossa empresa, o site é www.sosambiental.com, sem BR, ou o nosso telefone fixo, que é o 011 5641 1805. Agora, eu gostaria de fazer uma cadeia de união com você, me despedindo. Mais uma vez, agradeço imensamente a sua presença aqui no programa Direito e Justiça em Foco. Então, a cadeia de união é nós darmos as mãos para que isto reflita também para a sociedade. Que bom. Muito obrigado. Muito contente, eu que agradeço. Muito obrigado. De nada. Ma folie fait ton désespoir. Ne m'en veux pas, je n'ai pas